Bem, nós estamos hoje no dia do aniversário de São Sebastião do Paraíso, 25 de outubro de 2021. Hoje, Paraíso faz 200 anos de fundação. Olha que data memorável. 200 anos não acontece todo dia, né? 200 anos são 200 anos. Pois bem, então, vejamos como surgiu São Sebastião do Paraíso. Antes de falar propriamente em Paraíso, eu tenho que falar sobre as origens, como é que era o nosso país, a nossa região, naqueles idos de 1821. Ocorre que na história do nosso país, nós temos o ciclo da cana, de açúcar, e o ciclo do ouro. O ciclo do ouro, ele aconteceu no século XVII, 1600. Então, moradores de São Paulo, eles se aventuraram no interior do país, longe de São Paulo, e são chamados os bandeirantes. Eles foram à procura de ouro e encontraram nas Minas Gerais, numa região da província de São Paulo. Então, aí, já em 1748, foi encontrado ouro em Jacuí, que onde é encontrado ouro, logo ajunta gente, aventureiro, é coisa natural. Muito bem. Então, ao longo do córrego lá de Jacuí, era ouro de aluvião, ouro que é encontrado na areia do rio, do riacho. Então, Jacuí floresceu a partir de 1748 e é considerado como o principal bandeirante Francisco Martins Lustosa. E esse ouro, ele foi sendo bateado, foi sendo garimpado ao longo de 60 anos, cada vez mais e mais e mais e mais chegava gente de São Paulo, os bandeirantes. E entre eles, membros da família Antunes Maciel. Então, esses membros da família Antunes Maciel, eles adquiriram uma fazenda no município de Jacuí, chamada Fazenda da Serra, que ficava onde hoje é chamado Serrinha, ao lado, lá no Campo Alegre, do lado, indo de Paraíso para o Campo Alegre, do lado direito, tem uma serra, hoje chama Serrinha, e tem fazenda lá. É lá naquele local que era sede da Fazenda da Serra. Muito bem. Então, a família Antunes começou também a garimpar, e acontece que eles adquiriram essa Fazenda da Serra, como eu disse, e dista 36 quilômetros de Jacuí. Então, Jacuí era o único local de aglomeração aqui na região. E esse pessoal, família Antunes Maciel, proprietário, uma fazenda de mais de 1000 alqueires, eles construíram a sua sede na Fazenda da Serra, lá na Serrinha. E eles eram católicos fervorosos. Aos domingos, eles iam lá da sede da fazenda deles até Jacuí, a cavalo, homens, mulheres, a fim de levar produtos da fazenda para a venda e comprar aquilo que era interessante para eles. Aliás, todo mundo sabe, por exemplo, assim, roupa, tecido, sal, querosene, enxada, enxadão, sei lá. Afinal de contas, eles iam para lá, iam vender os produtos da terra e também fazer negócio. Eles eram os comerciantes de gado. Com o passar dos anos, essa família, os mais velhos foram ficando mais velhos. Então desejaram entrar em reunião em família, desejaram doar um patrimônio, um pedaço de terra para a construção de uma capela
ali nas terras deles, mas essa capela seria assim, de uso da comunidade, seria assim, os outros fazendeiros da região. E o chefe da família chamava-se Antônio Antunes Maciel. Aí então resolveu, não, nós vamos fazer a doação. Vamos fazer a doação de 50 alqueires nas proximidades, num canto da fazenda, não no meio, num canto da fazenda, a fim de construir essa capela. Os moradores da região vão nos ajudar. Então, e depois construída a capela, aí constrói-se uma casa para o padre, quando que vier de Jacuí, uma vez por mês, para celebrar a missa naquela capela, ele se alojar. Daí então, quem sabe, o negócio vai progredir. Feito isto, aí resolveu. O Antônio Antunes, ele convidou os outros fazendeiros dos seus amigos, 2 amigos, o capitão Antônio Soares Coelho e alferes Manuel Caetano do Nascimento. Aí no dia 23 de outubro de 1821, então o compadre arrearam os seus cavalos na fazenda, lá na sede da fazenda. Vamos procurar um lugar que seja ideal para a construção da primitiva capela. Aí anda para cá, a cavalo, para lá, para cá, para lá, para cá, chegando onde está a Praça Comendador José Honório hoje, a Praça da Matriz, chegando ali, e ali existia um córregozinho, uma nascente de água, onde está o hotel, o Banco Santander, ao lado do Hotel Cossini, desce a Rua Padre Benatti. Então tinha água, alguns ipês, ali uma campina baixa, e de lá vislumbra-se, tirando todos os prédios, vislumbra-se o horizonte não muito longe, por exemplo, a serra lá próxima a Cantieri, toda a região, era um lugar bonito. Aí o Antônio Soares Coelho, vendo que ali é um alto, e disse: compadre Antônio Antunes, aqui é na divisa de Miguel José, de vocês, da fazenda. E aqui é tão bonito, pois esses ipês não estão floridos, mas quando ficam floridos, é claro que fica, porque era outubro, e floresce em agosto. Aqui eu acho que seria bom. Você não acha? Tem água, aqui é alto. Então vocês são devotos de São Sebastião, seria São Sebastião do Paraíso. A ideia é boa. Antônio Soares Coelho falou, Antônio Antunes concordou e o Manuel Caetano do Nascimento também concordou. Aí então, ele disse: o lugar vai ser aqui mesmo. Vai ser 50 alqueires para um patrimônio. Patrimônio é um terreno doado à igreja, onde se constrói uma capela e ao redor vira um pastinho para, assim, naquele tempo o meio de condução era cavalo, então vamos deixar o cavalo, ou criar uns bezerros, que fosse feita doação para as obras da futura capela. Então o lugar é assim mesmo. Então tá certo. Aí, achado esse lugar, Antônio Antunes reuniu a sua família e assinaram um termo de doação, como se fosse uma escritura registrada em cartório, escrito pelo dono do cartório, pelo oficial do cartório. Então, assim, nós, proprietários, sócios da Fazenda da Serra, doamos para a constituição do patrimônio de São Sebastião 50 alqueires de terra nas divisas com Miguel José, que era o vizinho. Feito isto, e agora? Está doado o terreno, e agora vamos construir a primeira capela. Então, vamos construir uma capela provisória. Uma capela foi feita de sapé, coberta com capim-sapé. Isso se faz num dia, 2 dias, 3 dias no máximo. Colocaram a imagem de São Sebastião lá dentro e agora? Agora nós precisamos de dinheiro.
e de recursos para construir a primeira capela oficial de madeira, de adobe, de telhado. Ah, então tá bom. Então, aí reuniu-se o Antônio Antunes com o Manuel Caetano do Nascimento e o capitão Antônio Soares Coelho, foram nas vizinhanças, procurando os fazendeiros das vizinhanças. Gente, o que vocês podem ajudar? Nós vamos construir, o compadre vai construir a capela, e a capela vai ser um ponto de reunião. O padre de Jacuí virá uma vez por mês aqui. Como é que você dá? Ah, dinheiro eu não tenho, mas eu dou um bezerro. Ah, então tá bom. Então, dá um bezerro. Esse bezerro ficou lá no patrimônio. O outro deu 2 bezerros, 2, 3, não sei o que e tal. Juntaram, digamos, 50 bezerros. Aí fizeram o primeiro leilão. Juntaram já o primeiro dinheiro. Isso não é possível. Gente, agora mais um bezerro, mais um bezerro. Isso o tempo foi passando. Aí fizeram vários leilões e construíram a primeira capela de alvenaria, toda assoalhada, coberta com telha, e o padre de Jacuí vinha uma vez por mês celebrar missa ali. Mas aí precisava o padre chegar a cavalo, trocar de roupa, como é que faz? Então, fazer uma choça é coisa chata. Vamos construir uma casa para o padre. Aí mais leilões, mais contribuição. Então, construíram a capela e a casa paroquial, vamos assim dizer. Aí o fazendeiro falou, olha, eu também queria construir uma casa aqui dentro do patrimônio. Será que o padre deixa? Deixa sim, porque vem minhas filhas, minha mulher e tudo, a gente não tem onde ficar, ele faz aquele barraco ao redor do carro de boi, e a gente vem lá da Antinha, vem da Itaguaba. Então, aí foi mais uma casa, aí outra casa, assim, várias casas ao redor da capela. Acontece o seguinte, de acordo com a lei, no patrimônio, pode-se construir com a permissão do poder, do administrador religioso, o bispo, com a ordem do bispo, pode construir a casa, tudo bem, a casa é da pessoa que construiu, mas o terreno pertence sempre ao patrimônio. Então a pessoa pagava como fosse um aluguel do terreno, chama laudêmio. Então, esse dinheiro, pequenininho, uma contribuição pequena, como se fosse um dízimo, ia para manutenção da igreja. Porque a igreja tem despesa também, né? O padre para lá, para cá, ele tem que viver, ele tem que comprar, é coisa normal. E esse estilo, gente, de surgir ao redor de uma capela um povoado, isso acontecia e acontece ainda em todo o Brasil. O Brasil tem 5.540 municípios e distritos, sendo que 95% ele surgiu e surge ao redor de uma capela. É um lugar de reunião, para rezar, para fazer depois dos ofícios religiosos, para fazer quermesse, afinal de contas, é a vida social, né? Então, aconteceu isso lá e acontece até o dia de hoje. Bom, aí esse povoado ao redor da capela foi crescendo. Depois chegou uma pessoa e disse, ô padre, eu posso abrir um boteco? Pode. Posso abrir um açougue? Pode. Eu posso abrir uma oficina para ferradura? Pode. Tudo pode, né? Uma farmácia, tudo mais, uma escola, e assim foi crescendo. Olha, Paraíso, essa doação foi em 1821. Já em 1870, pouco tempo, considerável pouco tempo, aí o governo de Minas Gerais, da província de Minas Gerais, elevou o povoado de Paraíso, São Sebastião do Paraíso, à vila de São Sebastião do Paraíso, 1870.
e sede do município de Jacuí. Então, a sede, os vereadores de Jacuí teriam que reunir aqui em São Sebastião do Paraíso. Mas por que isso? Porque o Paraíso cresceu mais do que Jacuí. Jacuí é importante historicamente porque era um município muito grande e as divisas iam até o estado de São Paulo, até Franca, ao tamanho. 22 municípios foram, ao longo dos anos, desmembrados de Jacuí, inclusive São Sebastião do Paraíso. Aí, então, Jacuí ficou meio estagnado e Paraíso cresceu, Passos foi crescendo, Monte Santo foi crescendo, mas isso não é demérito para Jacuí, não. Historicamente, Jacuí é importante. É considerada a cidade de Jacuí a mãe do sudoeste de Minas, porque do município de Jacuí foram desmembrados 22 municípios outros. Então, o Jacuí hoje é importante, hoje está desenvolvendo, mas não é do tamanho que era. Mas, historicamente, ninguém tira o mérito de Jacuí. Nós temos orgulho de sermos descendentes de Jacuí. Muito bem. Então, em 1870, aí a sede do município de Jacuí passou para Paraíso. Os vereadores não gostaram inicialmente, que teria que sair lá de Jacuí para reunir aqui na Câmara Municipal de Jacuí, aqui em Paraíso. Houve uma certa resistência, mas eles viram que aqui, por que crescia tanto? Porque aqui era o caminho natural, que quem vinha de São Paulo, nos caminhos, tudo cargueiro, tudo, quem vinha de São Paulo, Campinas, Mogi-mirim, Casa Branca, Mococa, passava por Paraíso, tinha Lagoinha, os cavalos lá, os animais descansavam e tudo mais, os seus donos, seguiam para Passos, seguiam para o interior do estado. Então aqui cresceu mais, e tanto é assim, e daí 3 anos, bom, isso em 1870. Em 1871 é que eles vieram, passaram a se reunir aqui em Paraíso. Daí 2 anos, 1873, no dia 1º de dezembro de 1873, Lei 2042, a Vila de Paraíso passou a ser município independente, como é até o dia de hoje. Então, houve um salto grande. Outro salto, em 1891, aí, o juiz de direito que morava, e era a comarca de Jacuí, que permanecia, ela foi extinta e passou a ser comarca de São Sebastião do Paraíso. Depois foi restabelecida. Vejam, então, o crescimento de Paraíso. Já município em 1873, comarca em 1891, mas que efetivou 1892. Então, daí, foi aí, naquele tempo, tinha muita escravidão. Nossa homenagem aos escravos. Eles vieram como escravos e, de acordo com o nosso sentimento de humanidade, nós somos todos irmãos. Não importa a cor da pele, né? Mas, infelizmente, essas diferenças ainda acontecem até o dia de hoje. Infelizmente, os jornais trazem que lá na África, eles brigam muito, as nações, as tribos africanas brigam muito uns contra os outros, matam. Isso é uma parte incompreensível, sabe por quê? Porque eles não seguem o cristianismo, eles não seguem o ensinamento do Cristo, a irmandade, deve haver uniformidade, amor e respeito à vida. Muito bom, mas isso deixa para lá. Tá bom. Aí, Paraíso, com o trabalho escravo, desenvolveu bastante a cultura. Antes era a cultura de fumo de cana, e depois passou a cultura do café. Em 1862, o coronel Francisco Adolfo de Araújo Serra
ele começou a plantar os primeiros cafeeiros e foi crescendo. E aqui o terreno é bom para café, sempre foi. Tinha muita mata, hoje infelizmente não tem, mas hoje a técnica é outra, então produz café de primeira qualidade. Agora, esse café para ser transportado era por cargueiros até Mococa. Dali pegava a Mogiana e ia até Porto de Santos para exportação. Aí, o que aconteceu? E com a escravatura, da escravatura, 13 de maio de 1888, os escravos ficaram livres. Aí ficou faltando mão de obra, e muitos já não queriam ir para a roça e tudo. Aí o Brasil, o governo imperial brasileiro, começou a convidar colonos italianos, principalmente italianos, para vir. Eles vieram, as famílias passaram a morar nas fazendas, a produzir mais, trouxeram suas técnicas, suas culturas, e ganharam dinheiro e deixaram, muitos deles deixaram as fazendas, passaram a viver na cidade, eram negociantes, comerciantes e professores. Afinal de contas, a cidade tomou novo vulto e precisou de melhorar o transporte do café. Aí, em 1911, chegou até Paraíso, passando por Guardinha, a via férrea São Paulo e Minas para o transporte do café. E, olha, daí em 1911, São Paulo e Minas, 1914, outra companhia chegou aqui, a Mogiana, também para o transporte de café. Então, Paraíso cresceu. E já em 1911, o padre Benatti, em 1909, o padre Benatti, ele criou aqui a primeira escola normal. Antes tinham escolas particulares, escolas de ensino fundamental. E Paraíso foi se desenvolvendo cada vez mais, as faculdades, o comércio, a parte religiosa, a parte educacional e a parte comercial, o agronegócio, e depois as cooperativas. Aí, na época do deputado Carlos Melles, asfaltamento e a 491 com direção a Poços de Caldas. E assim Paraíso vem se desenvolvendo a cada vez mais até os dias de hoje. E o comércio de Paraíso, tudo contribui para o progresso, mas principalmente o comércio e a indústria, né? E um clima de paz reinante na cidade. Tem seus problemas, surgiram depois as drogas, naquele tempo não tinha, hoje a droga, e atualmente também o coronavírus. Em 1917 foi fundada a Santa Casa, em 1914 foi fundado o Asilo São Vicente, então, e outras entidades, também o Hospital Psiquiátrico. Aqui está o momento histórico da escolha do local para a constituição do patrimônio de São Sebastião. Aqui, digamos, um desses três cavaleiros, Antônio Antunes, outro Antônio Soares Coelho e outro Manuel Caetano do Nascimento. O Correcozinho que eu falei está aqui, ó. E o Hotel Colcini está para cá, desce a Rua Padre Benatti. Alguns IPs, só que não estavam floridos, mas alguns IPs existentes, uma campina. Aqui, não muito longe, tem lá, a gente avista as serras que fica não longe do patrimônio. Foi construída a primitiva capela de capim, né? Isso em 2, 3 dias, provisória, onde está a própria igreja matriz hoje. Depois foi derrubado isso aqui, foi construída a primeira igreja de alvenaria, que infelizmente no dia 31 de agosto de 1879 pegou fogo. Era assoalhada de madeira e tudo, alguém esqueceu uma vela acesa, pegou fogo. Aí foi construída a nova igreja no mesmo lugar, que ficou pronta já em 1890, grande, espaçosa. Depois,
Em 1915, ela foi dotada, ela tinha duas torrezinhas, vocês vão ver em outras fotografias. Aí houve a melhoria, 1936, ou antes disso, 1930, houve uma melhoria, outra melhoria, colocaram o São Sebastião, que está lá naquela pedra que vai na MG 050, a direção quase na divisa com o município de Pratápolis. Então, aí, em 1928, Dona Dolores Pimenta de Pádua, depois o marido dela morreu, aí ela casou-se outras vezes, Dolores Pimenta Marúcigui, ela, numa viagem que ela fez pela Europa, pela Ásia, ela foi acometida de uma doença, de uma febre. E os outros acreditam, era chamada a maldição das pirâmides, mas na verdade era o ar confinado, quantos milênios, né? 4.000 anos e tudo, e ela, afinal de contas, ela foi acometida, quando foi visitar as pirâmides, ela foi acometida desse mal e não sarava. Aí, como eu estava passeando, disseram para ela, olha, os melhores médicos, eles atualmente estão em Berlim, na Alemanha. Nós estamos passeando, foram para lá. Chegando lá, baixou o hospital, mas ela os médicos não conseguiram fazer nada. Ainda ela apelou, não é que ela fez negócio, não. Na crença dela, ela falou assim, olha, meu Deus, fiz um voto. Se eu sarar dessa febre, eu darei uns sinos novos para a igreja. Ela sabia que a igreja aqui tinha 2 torres pequenas. Bom, aí ela sarou. Então, bom, agora, onde é que funde os melhores sinos atualmente? Em Milão. Nós estamos passeando. Vamos para Milão. Chegando em Milão, foram lá numa fundição, vai numa, noutra. Aí chegou lá e falou, olha, eu queria comprar uns sinos novos, nós somos brasileiros, estamos aqui, e comprar. Aí o vendedor era muito bom, quer dizer, bom vendedor. Ela falou, lá tem 2 torres, mas ele conseguiu vender 3 sinos para 2 torres. Olha a lábia dele, esse era bom vendedor. Bom, ela comprou assim mesmo. Comprou os 3 sinos imensos. São considerados atualmente como dos maiores do Brasil, não os maiores, como dos maiores. Eles pesam 5.100 quilos, 5.100 quilos, 5 toneladas e 100 quilos. Aí, daí um ano, isso em 1928. Em 1929 chegaram os sinos pela Mogiana, aqui, nas gôndolas. Antes disso, o Monsenhor Felipe, que era o padre aqui, ele, quando ela chegou de viagem, ela foi visitá-lo, Monsenhor, eu tenho um presente que eu trouxe para a igreja. Muito bem, que coisa boa. Ele disse, olha, só que são 3 sinos, e aqui nós temos 2 torres, e 3 sinos um pouquinho grande. Não tem importância. Eu estava querendo mesmo modificar, dar uma nova visão na igreja. Aí, daí um ano chegaram os sinos. Quando eles chegaram, ele viu que o negócio era grande mesmo. Aí, que fazer? Vamos fazer festas, mais festas e tudo. Vamos desmanchar somente a torre, as 2 torrezinhas, construir uma torre elevada, 43 metros, e colocar os 3 sinos. O menor, depois o médio e o maior. Um embaixo do outro, tocando, como são tocados até hoje, por cordas, dá certinho. Aí colocaram os sinos e o pai dela, o coronel Antônio Pimenta de Pádua, doou o relógio. Bom, os sinos foram colocados lá e em agosto, estava em construção ainda, só a torre. Deu um pé de vento, um senhor pé de vento, vindo na direção lá do São Judas, que a torre não aguentou. Estava com aqueles 3 sinos
e ela estava em construção, ela caiu sobre si mesma. A torre veio abaixo. E agora? E os sinos não tiveram defeito, não. Só uma casquinha no médio é que teve um defeitozinho. O que fazer agora? Agora construir nova torre. O povo sempre ajudando, fazendo festa, leilão de gado. Aliás, leilão de gado tem até o dia de hoje. Na festa de São Sebastião, nós temos o costume de ter o leilão de gado. Isso vem desde 1821. Aí, isso aconteceu em 1936. E aí, em 1937, começou a construir a atual torre. A atual torre, que ela está aqui ao lado, o professor vai ver a fotografia. E aí a torre ficou pronta no dia 21 de janeiro de 1941. Mas acontece que em 1939, 25 de maio de 1939, o Monsenhor Felipe faleceu. Aí veio o Monsenhor Mancini no lugar dele e continuou a construção da torre. Bom, aí a torre ficou pronta 21 de janeiro de 1952. Bom, agora, a torre estava bonita e o corpo da igreja continuava aquele antigo, grande, mas antigo. Aí o Monsenhor Mancini disse, gente, vamos construir o novo corpo da igreja. E aí a igreja passou a funcionar, a paróquia, a funcionar na igreja Nossa Senhora do Rosário, onde está hoje a biblioteca Professor Alencar de Assis. Ali tinha um prédio antigo, estilo barroco mineiro, já pronto em 1851, quando houve as primeiras missões. Aí os missionários disseram, na paróquia de São Sebastião do Paraíso tem a igreja matriz, na Praça da Matriz, e não muito longe tem a igreja Nossa Senhora do Rosário, sede da congada trazida pelos escravos africanos, e até hoje é um sucesso e um orgulho para a nossa cidade, tem umas congadas mais movimentadas de Minas Gerais. Bom, então, aí foi desmanchado, em 1947, foi desmanchada o corpo velho da Igreja Matriz. A torre estava lá. E ficou pronto em 1952. Aí o conjunto, é o conjunto que nós temos hoje. A atual Igreja Matriz, estilo romano, neo-romano, muito bonita, é um orgulho para a nossa cidade. Ela é tida como a primeira maravilha das 7 maravilhas de Paraíso. Este livro que foi lançado, o patrocínio na Unimed, né, Enciclopédia Histórica, e também é um trabalho realizado. A biblioteca na Secretaria de Ciências e Tecnologia, a Praça da Saudade, e outros eventos têm acontecido, apesar dos pesares, mas observando todos as precauções aconselhadas pelos meios de comunicação. Só uma curiosidade quero mostrar para vocês, que é como é que era o patrimônio. Eu vou mostrar. Aqui está o mapa atual de São Sebastião do Paraíso, atualizado de 2021. Então, vejam vocês como é que era o Paraíso. O patrimônio, esta parte aqui, ó. Aqui tudo era fazenda da Serra, entendeu? Tudo era fazenda da Serra. Mas a Igreja Matriz ficava neste ponto. E aqui, para o lado da Nossa Senhora Aparecida. Então, aqui é Rua dos Antunes, Rua dos Antunes. Depois, aqui segue na direção da Rua Delcio Scarano, depois segue o córrego até no início do loteamento Luiz Tonin, vai até na Avenida Monsenhor Mancini, no prédio do José Lima, depois aí na linha reta
corta a rua Pimenta de Pada, Doutor Placidino, chega na Rua dos Antunes, desce a Rua dos Antunes. Então, ó, Rua dos Antunes, aqui vai até no córrego próximo ao tiro de guerra, lá na Avenida Delcio Scarano, sobe pelo córrego, contorna o loteamento Santa Teresa, que é Luiz Tonin, chega no prédio José Lima, segue rumo ao Senhor Mancini, até a Rua dos Antunes, faz isso. E aqui está onde é que era a primitiva capela. E olha o tamanho, tudo isso aqui era Fazenda da Serra. E o tamanho que é Paraíso hoje e onde ficava situado o patrimônio. É isso aí que eu queria dizer e fico muito feliz. É uma descrição atualizada, porque a descrição de 1821, sobe córrego, desce córrego, ninguém entende nada. Foi preciso de muito estudo para chegar a essa conclusão. Obrigado pela atenção de vocês e até a próxima.